Obrigado pelo convite carinhoso e a oportunidade da gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? E nos dias de hoje é um assunto tão palpitante e que mexe muito com a vida de todos nós, já que esse instante de pandemia, ele nos remete ao isolamento social e, consequentemente, a uma vivência mais próxima dos nossos filhos, dos nossos pais, esses personagens que são muito importantes na nossa trajetória, enquanto espíritos reencarnados, né? Sabedores de que a família é um instituto familiar, é a primeira oficina do espírito, mas também nós estamos hoje nos deparando com a grande realidade, por exemplo, de que muitos pais estão percebendo que o problema dos filhos não estava na escola. Infelizmente, eles estão percebendo que o problema dos filhos estava na própria falta de educação. E isso acaba também respingando na atitude dos próprios pais enquanto educadores. Então, é um assunto sempre muito pertinente e muito atual em qualquer época. E nos dias de hoje, quando nós estamos permanecendo mais tempo ao lado dos filhos e dos nossos filhos e dos nossos papais, nós estamos sendo desafiados a perceber, né, a nos dar conta de que essas criaturas que nós convivíamos poucas horas, porque os pais saíam pela manhã para atender às suas demandas profissionais. Os filhos, por sua vez, saíam também para atender às suas demandas educativas, às atividades, e muitas delas que os pais tanto investem para que os filhos possam crescer, né, intelectualmente, possam buscar aí o crescimento e amanhã lograrem uma profissão que lhes garanta o sustento e uma vida com qualidade. Mas é claro que a gente percebe muito claramente também a dificuldade que existe de relacionamento entre pais e filhos nesses dias. Às vezes, em algumas situações, falta a boa vontade dos pais e em muitas situações também falta a boa vontade dos filhos. Mas como nós estamos aqui numa reunião falando sobre relacionamento pais e filhos, lidando com espíritos imortais, a gente inicia essa nossa reflexão já fixando algo na nossa mente e nós precisamos desconstruir. A palavra é exatamente essa que eu vou dizer. Nós precisamos desconstruir a ideia que nós temos de que cada personagem dentro do grupo familiar tem um papel socialmente instituído e que, tendo um papel socialmente instituído, por exemplo, eu sou pai, sou provedor, né? Tenho que dar tudo, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que ser responsável pela vida do meu filho, eu tenho que apontar o caminho e ele tem que seguir o caminho que eu quero. Esse é um papel socialmente instituído. E o filho também tem o seu papel, um papel socialmente instituído daquele que deve ser provido de todas as necessidades e que muitas vezes acaba até de maneira muito acomodada se colocando na posição de quem exige, de quem cobra e que quer ser atendido, porque assim ele aprendeu, porque socialmente ele tem o entendimento de que um pai tem que cumprir esse papel mesmo. Então, esses papéis que a sociedade instituiu, né, o pai sempre tem que estar naquele patamar comportamental, do provedor e outras coisas mais, da autoridade suprema e tal, tudo isso foi quebrado quando nós tomamos conhecimento da realidade da reencarnação. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a lente mais poderosa, né? A possibilidade, a grande ponte que nós devemos atravessar em direção a esses corações amados, nossos filhos ou os nossos pais, já começando a entender, né? E eu me lembro do livro do Hermínio de Miranda, um livro muito bom, muito famoso, né? Que se chama Nossos Filhos São Espíritos. Certamente a maioria que está nos acompanhando dessa noite conhece. Mas eu gostaria de fazer aqui também, parafraseando o grande escritor Hermínio Miranda, de quem eu sou fã, eu gostaria de fazer uma outra colocação. Nossos pais
também são espíritos. Então, diante dessa realidade em que eu olho para o meu pai, se eu sou espírita, e eu tenho essa compreensão de que a reencarnação é uma das estruturas, dos pilares da minha fé, eu devo ter a clareza de, ao olhar para o meu pai, entender que ele é um espírito imortal. E como espírito imortal, ele tem uma trajetória percorrida, né? Ele tem, evidentemente, uma história que ele vem construindo ao longo das vidas que ele já viveu, assim como o filho que aporta no nosso lar, no nosso ninho, também é um espírito imortal. Então, diante disso, eu quero propor para quem está aqui comigo, né, aqui nesse nosso encontro, já a primeira reflexão. Quando você olhar para o seu filho, você tem que pensar muito claramente: eu não estou educando um corpo, ok? Quando você olhar para o seu pai, para a sua mãe, você tem que prestar atenção e ter um olhar mais humanizado para compreender que o seu pai também não é aquele corpo de 50, de 60, de 70, de 80, não importa a idade que ele tem. Essa visão vai estabelecer para nós, na compreensão das dificuldades que a gente vem a ter, porque os relacionamentos são permeados de dificuldade, não é assim? Não existe relacionamento perfeito entre pais e filhos, não existe relacionamentos perfeitos nos casamentos, né? Com os nossos pares. Em qualquer circunstância, somos criaturas diferentes, portanto, temos necessidades diferentes, desde a compreensão da vida até mesmo as nossas necessidades emocionais e espirituais. E eu queria, nessa nossa conversa, derrubar esses muros invisíveis, né, que existem dentro de nós, de conceitos nos quais nós estamos agarrados há muito tempo e nós não modificamos. Isso nos impede de perdoar, isso nos impede de nos aproximar dos nossos pais, tendo já a boa vontade para poder, pelo menos, relevar as coisas que eles fizeram para nós ou as coisas que os nossos filhos também, por sua vez, trouxeram para as nossas vidas, porque todos estão na sua trajetória evolutiva, cada qual errando, tropeçando, caindo e se erguendo. Então, a gente vai refletir um pouquinho acerca de algumas questões inerentes ao mundo dos filhos, e depois eu gostaria de fazer algumas reflexões que são inerentes ao mundo dos pais. Mas antes, eu preciso contar uma história, né? Senão, se eu não contar uma história, não sou eu que estou falando. Mas a história é verdadeira. A história é verdadeira. A primeira história que eu vou contar é verdadeira. A segunda fui eu que criei, complementando a primeira, que era verdadeira, para que a gente tenha uma visão nas duas direções, um olhar na direção do pai e um olhar na direção do filho. E a história diz assim: um amigo meu, de 45 anos, estava em casa com o pai de 85, quando, de repente, o pai foi acometido de uma crise de hipertensão arterial. Imediatamente, preocupado com o papai, ele pega o pai, a carteirinha do plano de saúde, coloca o pai no carro, porque o pai estava passando mal, e dirige rapidamente para o hospital. Chegando no hospital, o pai estava debilitado devido à crise de pressão, tonturas, as pernas bambeando. Já tem o peso da idade, né? Mais essa questão da crise hipertensiva, o que agravava o quadro daquele momento. Ele estaciona o carro e dá a volta para retirar o pai e tem alguma dificuldade. As pessoas que estavam no hospital, o vigilante que estava na porta do hospital, percebendo a situação, procura imediatamente uma cadeira de rodas, traz até o carro. Ele agradece a gentileza e a atenção, eles colocam o pai dele na cadeira e se encaminham para a recepção do hospital. Era preciso fazer a ficha, né, de atendimento. Mas como ele revelava realmente uma debilidade muito grande, a atendente, olhando para o meu amigo, disse assim: olha, vamos encaminhando seu pai para o atendimento, para que ele não siga aqui passando mal, e você se dirige aqui ao balcão para fazer a ficha do seu pai, para que eu possa
adiantar para encaminhar para o médico. Ok? Ok. Então, uma enfermeira vem, empurra a cadeira de rodas, leva o pai dele e ele vai para o balcão. A atendente entrega a ficha para ele e ele preenche as primeiras linhas: nome do pai, endereço, plano de saúde, número da carteirinha. Essa burocracia que é natural nesses casos. Mas aí começaram a surgir algumas perguntas. O seu pai tem alguma doença crônica? Ele olhou, respondeu. Quer dizer, não respondeu, né? Sim ou não? Ele escreveu do lado, não sei. Aí veio outra pergunta. Ele tem alergia a algum medicamento? Também não sei. O seu pai tem histórico na família de diabetes, disso, daquilo? Aí ele respondeu, também não sei. Ou seja, ele não sabia nada sobre o pai. Ele conhecia o pai como aquele personagem com o qual ele convivia já há alguns anos, mas ele não conhecia o ser humano que existia por detrás daquele homem que cumpria o papel de pai. Ele ficou envergonhado e pensou assim: eu estou assinando meu obituário como filho, porque eu sou um morto, eu não conheço nada do meu pai. A atendente, observando o constrangimento, já que inadvertidamente ele começou a morder a tampa da caneta, revelando o nervosismo, né? E ela, percebendo que ele não sabia nada sobre o pai, ela disse: olha, depois a gente pergunta para o seu pai, ele responde essas questões. Então ele ficou triste e se deparou com a realidade de que ele só conhecia o personagem provedor, que se posicionava às vezes de maneira autoritária, como muitos pais acreditam que um pai deva ser autoritário, né? O que é um engano muito grande. E ele passou por essa situação que ele me disse ser o próprio obituário dele como filho. A outra história fala de um pai sempre ocupado. Saía cedo para trabalhar, muitas reuniões, um homem que atendia uma demanda profissional muito grande. Mas um dia em que ele não precisava chegar mais cedo no serviço, o filho dele, de 8 anos de idade, adoeceu. Um estado febril e vomitando. Pela primeira vez, ele vai com a mulher no médico levar o filho. Então, eles vão rapidamente para o pronto-socorro infantil, 38,5 de febre, preocupante e tal. Chegando no hospital, no pronto-socorro infantil, a situação se assemelha à da história anterior. A esposa vai com o filho na frente para a consulta. E ele vai para o balcão preencher a ficha acerca do filho. Ele preenche o nome do filho, os dados do plano de saúde, e quando vem a primeira pergunta: o seu filho tem alergia a algum medicamento? Não sei. Qual é o nome do pediatra do seu filho, já que aquele atendimento era de emergência? Ele disse: não sei. E as perguntas se sucediam e ele não sabia nada do filho. Porque ele andava tão ocupado, tão preocupado com a demanda que a vida trazia para ele, que o filho dele era um estranho em muitos aspectos. E ele ali, assim como meu amigo, na história do pai idoso, também estava assinando o obituário. Mas não como filho, na posição de pai que desconhecia o filho. E a gente veio refletir aqui sobre relacionamentos entre pais e filhos. E eu quero já perguntar para você, papai e mamãe, se você conhece seu filho. E perguntar para você, filho, se você conhece o seu pai. Porque isso é muito sério. Às vezes a gente olha para os nossos pais, fica contemplando, né, o pai idoso, o rosto vincado de rugas, de marcas, certamente caminhos dolorosos que eles percorreram, a pele enrugada. E a gente começa a pensar, né, naquele personagem apenas na condição de quem cobra. Por que será que ele não é afetuoso comigo? Por que ele tem tanta dificuldade em me abraçar? Por que ele tem tanta dificuldade com isso, com aquilo? E a gente
acaba plasmando, projetando, transferindo para os nossos pais aquilo que a gente acha que eles devam ser, mas para atender a nossa demanda. Quem será que existe por detrás daquele pai que não consegue abraçar, que não é afetuoso? É possível que ali, por detrás desse personagem, exista uma criança ferida. Alguém que também teve uma dificuldade em seu processo educativo, porque certamente ele sofreu alguma dificuldade e tem uma criança ferida dentro de si. Porque ele é também produto de uma educação que não foi perfeita, assim como a sua não é perfeita, e a que você vai passar para o seu filho também não é perfeita, porque não existem pais perfeitos e nem filhos perfeitos. Nós estamos falando de espíritos em processo evolutivo. E se nós tivermos um olhar mais carinhoso, mais humanizado para os nossos pais, nós vamos prestar atenção e nos indagar: o que será que aconteceu com o meu pai? Para que ele não revele afeto, para que ele tenha essa carantonha fechada, para que ele tenha dificuldades, por que que ele é assim, por que que ele é assado. Se nós tivermos boa vontade de olhar um pouquinho mais além do ser humano que está cumprindo um papel socialmente instituído, que é o papel de pai, provedor, tem que saber o caminho para a minha vida, etc, etc, etc. Isso é um equívoco muito grande, nós perdemos a oportunidade de humanizar a nossa relação com os nossos pais, de nos aproximar desses corações queridos. Eu, particularmente, peço licença para contar para vocês, que o meu pai, que está no mundo espiritual, nós nos abraçamos, que eu me lembre, 2 vezes, se muito. Mas não foi nem porque ele procurou me abraçar, foi porque eu fiz o esforço, né? Também porque eu era limitado, de abraçá-lo. Hoje não. Hoje, se eu soubesse, eu teria abraçado ele muitas vezes, me arrependo de não ter tido. Não sabia, porque eu também trazia a minha carga hereditária. Eu nunca fui abraçado por ele, mas eu não transferi para os meus filhos essa falta de abraço. Eu procurei ser um pai amoroso para os meus filhos, as minhas filhas, dando a elas muito amor, em alguns aspectos, e também trazendo para a minha relação com elas muito da limitação que eu tinha como criatura humana, né? Quem fala hoje aqui, ao ponto das pessoas dizerem que eu tenho muita facilidade de tratar desse assunto, não é o pai perfeito, é o pai que também se equivocou, né? E que hoje acordou para os erros e tenta despertar outros pais e despertar outros filhos também. Voltando a nossa lente agora para os nossos filhos, muitas vezes nós, como pais, nós somos aqueles que exigimos a correspondência de todos os investimentos que nós fazemos. Então, o filho tira uma nota baixa, por exemplo, a gente não aceita, né? Ele pode ter tirado todas as outras notas altas e só uma baixa, mas a gente vai se apegar na baixa. Nós exigimos dos nossos filhos, muitas vezes, coisas que eles não têm capacidade de nos dar. Ou nós criamos personagens e mostramos nas redes sociais filho perfeito, né? A gente vai postando, plasmando um personagem que, na verdade, não existe. Que, em algum momento, ele vai se mostrar frágil, limitado, mas a gente vai continuar cobrando. E existem muitos casos de suicídio de adolescentes que se suicidam porque não atendem aquilo que os pais compreendem que eles devam apresentar como resultado dos investimentos feitos para a formação do filho. Porque os pais acreditam que é um investimento na formação acadêmica é o que vai garantir felicidade. Como eles se enganam e como eles são inocentes. O que vai garantir felicidade para o seu filho é justamente a educação que a família pode dar na estruturação do caráter, da criatura emocional, dos conceitos éticos morais que eles precisam receber, porque os diplomas acadêmicos sejam obtidos em qualquer lugar do planeta, eles não são. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, tá bom, Tatiana? Fique à vontade para fazer a pergunta. Eu já vou parar de falar já já. Deixa eu só terminar essa abordagem do lado dos filhos
Vai ser um prazer responder todas as perguntas. Então, eles, como espíritos também em processo de evolução, assim como os pais, eles também têm limitações. Se os pais são limitados, os filhos são limitados. Então, por exemplo, você tem um filho que é muito bom em exatas, em humanas ele é horroroso. Ele mal consegue chutar uma bola de futebol, mas ele é exímio para tocar um violão, enfim. Cada um traz a sua aptidão, a sua capacidade, sem que isso impeça que ele possa desenvolver outras aptidões, mas não se dá da mesma maneira. E é essa percepção que a gente tem que ter de olhar para os nossos filhos, evidentemente, de exigir deles a correspondência para todo o trabalho que se tem para educá-los. Mas o mais importante de tudo não é apenas conduzir os nossos filhos para que eles se tornem doutores. O mais importante é que eles se tornem homens de bem, seres humanos. Um doutor que tenha conceitos éticos morais de homem de bem, ele certamente vai ter muitos clientes, vai ter uma condição financeira muito boa, mas vai ser um ser humano maravilhoso. E é isso que importa para a humanidade. Pessoas boas. De gente arrogante, prepotente, presunçosa, está falando com quem? Não é? Isso a gente vê na televisão, viu recentemente. Está falando com quem? Cidadão, não. Então, é complicado, porque são esses valores que vão nortear e vão dar garantia para os nossos filhos em que, nos instantes em que eles experimentarem alguma frustração, eles vão ter estrutura emocional para administrar a frustração. Ao passo que, se nós investirmos no ego deles, é o melhor filho, vai ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor isso, melhor em tudo. Evidentemente que eles não serão o melhor em tudo. Eles vão até acreditar que são, mas não serão. E aí a gente tem essa legião, essa população de presunçosos, arrogantes, desprovidos de humildade. Então, da mesma forma que é importante ter um olhar para os nossos filhos, né? É importante também lançar um olhar para os nossos pais. Porque é preciso deixar claro, já que nós estamos aqui falando para um público espírita, que tem a reencarnação como base, isso eu repito, todas as minhas falas eu digo a mesma coisa. Mas não tem outro jeito, eu tenho que falar isso. Educar pela ótica reencarnacionista é educar e ser educado. É informar e ser informado. É uma troca. Porque existem filhos, adolescentes, que são mais maduros do que pais adultos inconsequentes. Porque eles têm mais maturidade espiritual. Então não é a idade física que determina a maturidade espiritual. E eu só vou aprender com o meu filho quando eu tiver a humildade de conversar com ele. Não estou dizendo para ser amigo, não. Estou dizendo para ser pai. Mas um pai que tenha a autoridade do exemplo, e essa autoridade que impõe, que aproxima, que acolhe, que aconchega ao filho, derruba as barreiras, porque o pai que tem autoridade, ele respeita o filho. Ele não distrata o filho, não humilha o filho na frente dos outros, né? Não compara o filho. Então, estas questões, elas estão muito ligadas a laços que são construídos a partir da respeitabilidade que eu me dou e que eu dou para o meu filho. E um pai ou uma mãe, um educador que só fala, ele só fala. Ele não para ouvir. Como é que eu educo sem saber quem é que está do outro lado? Sem ouvir a demanda emocional que ele me traz, que ele revela na fala, na conduta, nas ações, nas atitudes. E aí a gente tem que ter clareza com relação a isso. Eu poderia ficar conversando aqui, falando muita coisa, né? Evidentemente, mas eu acho que já deu para abrir um pouquinho o horizonte para que possam fazer perguntas. Tem sido assim em todas as lives e encontros que eu participo e torna mais atraente, mais agradável. Mas antes eu queria encerrar fazendo a evocação de uma passagem do Evangelho, que é a passagem em que Pedro se volta para Jesus e pergunta assim para o Cristo: Senhor, quantas vezes caiu aqui o meu negócio?
Quantas vezes eu devo perdoar quem me tem ofendido? Desculpe, minha gente, escapou aqui, bateu um vento aqui. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? E Jesus vai te responder. Certamente tu deves perdoar. Eu não vos digo que deveis perdoar até 7 vezes, como manda a lei, mas 70 vezes, 7 vezes. Então vamos aproveitar esse nosso encontro, Jesus estando aqui conosco, aí na sua casa, você vai perguntar para o Senhor assim agora: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Ou melhor, quantas vezes eu devo orientar aquele meu filho teimoso, cabeça dura, que eu repito para ele sempre as mesmas coisas e ele tem dificuldade de me compreender? Eu devo repetir para o meu filho os conselhos apenas 7 vezes, Senhor? E Jesus vai te dizer assim: eu não vos digo que você deveis repetir os conselhos para os vossos filhos apenas 7 vezes, mas 70 vezes. Vamos aproveitar ainda a permanência de Jesus aí na nossa casa, aqui, junto conosco nesse nosso encontro. Senhor, quantas vezes eu devo repetir para aquele idoso que eu tenho dentro da minha casa? As coisas que eu falo, ele não escuta, ele não entende. Eu devo responder quantas vezes para ele, Senhor? Orientá-lo quantas vezes? Repetir as coisas quantas vezes? Apenas 7 vezes? Jesus certamente vai te dizer, na acústica do teu coração: não deveis repetir para o idoso apenas 7 vezes aquilo que ele não entende, mas até 70 vezes 7 vezes. A vida, ela nos oportuniza nos dois extremos, no nascimento e na idade madura. Ela nos dá a oportunidade de reconstruirmos relações, de refazer caminhos, se nós tivermos boa vontade. Então, você lembra aquela criança pequenininha que engatinhava na sua casa, que você olhava pelo corredor, ela vinha acelerando com o joelhinho no chão, né, lentamente, e você corria na frente para tampar a tomada, para ela não enfiar os dedinhos, você ia proteger as quinas dos móveis para que ela não se machucasse. Você corria. Aquela criança que você protegia para que ela não colocasse o dedinho na tomada, ela cresceu. Se tornou adolescente, jovem, adulto, agora é um idoso. E você olha para o mesmo corredor, o corredor da sua casa, o corredor do tempo, o corredor da sua vida. E vê que aquele bebê que engatinhava andando lentamente, agora com os cabelos nevados pelo tempo, cabelos brancos, vem arrastando o chinelinho, levando o mesmo tempo que o bebê levava para chegar até a sala. E você tem que correr na frente de novo. Porque você tem que olhar o tapete para ver se ele não vai tropeçar e cair. Você tem que cuidar para que os móveis com as quinas também não ofereçam perigo. Porque a vida sempre dá para todos nós, seja como pais, como filhos, a bendita oportunidade de amarmos e de cuidarmos uns dos outros. Isso passa por uma relação respeitosa, olhando para os nossos pais com a lente dilatada da reencarnação e compreendendo que eles representam um papel, mas que existe um espírito imortal por trás desses personagens, com as suas dores, com as suas virtudes e com as suas limitações. Os nossos filhos também, nesse mesmo nível, não é? Limitações, virtudes, capacidade, que são espíritos imortais. Pais são espíritos imortais, os filhos são espíritos imortais. Todos dentro de uma logística divina chamada lar, a primeira oficina do espírito na Terra, para aprendermos a amar, mas principalmente a respeitar uns aos outros, para que a vida seja realmente saudável e possamos progredir juntos. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Eu me coloco à disposição para responder algumas indagações. Então, pessoal, vamos começar aqui.
Por favor, postem no chat aqui as suas perguntas, que a gente vai fazendo aqui para Deilson. Então, a primeira pergunta, Deilson, é da Tatiana Silva. E ela pergunta, Adeilson, você acha que nós pecamos ou falhamos quando não ensinamos nossos filhos a cuidarem de seus pais? Veja, a ordem natural da vida pede que a gente desenvolva essa visão, né? Até no relacionamento que se tem com os nossos filhos, é importante que a gente vá passando essa orientação. Os filhos têm que ter a sua vida independente, né? Eles não têm obrigação. Mas, veja, moralmente, né, eticamente, os filhos têm que olhar pelos pais. Né? Quando os pais envelhecem, eu vejo isso como algo natural na minha percepção de vida. Na minha percepção de vida. Existem locais, países no mundo em que os idosos preferem ficar sozinhos, pedem para serem internados em casas de repouso e tudo. É algo que vai muito da cultura do local, mas eu, Adeilson, entendo, né? A minha mãe retornou ano passado com 95 anos e eu estava sofrendo muito pelo fato de morar em Olinda e a minha mãe morar em Santos. Então chegou uma hora que eu quase me dei um surto, né? Que eu cancelei todas as palestras e fui para Santos cuidar da minha mãe. Troquei as fraldinhas dela, passei algumas noites com ela. Acho que 2 ou 3 meses depois ela desencarnou. Então é uma questão de, eu creio, sabe, Tatiana, que é importante a gente passar. Agora eu não diria que é falha, né? Você pecou, que você falhou, entendeu? Porque eu não posso ter verdades absolutas para a situação. Olá. Adeilson, seu vídeo travou um pouquinho. Ok, está normal agora? Ok, desculpa. Então, só concluindo para a Tatiana, a gente não pode padronizar, sabe, Tatiana, problemas e soluções, porque as criaturas são únicas. Cada uma dentro de um universo emocional muito particular, muito singular. Não entenda, não se perceba como alguém que falhou clamorosamente, né, numa circunstância como essa. É possível conversar, é possível trocar ideia, é possível, porque às vezes você fala para o seu filho, não passou para ele, mas ele carrega dentro de si essa convicção de que ele vai cuidar dos pais. Então depende muito do próprio espírito também, da percepção, do senso de gratidão que ele deve ter para com os pais. Entende? É algo que eu vejo como natural, que deveria existir. Mas é claro que uma relação equilibrada, amorosa, em que todos trocam amorosidade e afetividade, isso vai se dar de maneira natural. Mas não se sinta culpada por isso, né? Vamos aqui para a próxima. A nossa próxima pergunta é da Alcione. E a Alcione, Edilson, está perguntando o seguinte: o que fazer quando seu filho reclama que você é repetitiva, mas o jovem não muda de atitude? Tipo, eu mando ele equilibrar o tempo do jogo. Já estudou? Tem dever? Você precisa equilibrar seu tempo. Está muito tempo jogando. Estuda para você e não para o colégio. Aí o filho diz que não tem nada para fazer, isso me sufoca. Aí você repete muito, mas ver que tem pouca dedicação, isso reflete nas notas. Tem dificuldade, não procura ajuda, e quando a gente oferece ajuda, ele diz que já está sabendo tudo. O que fazer nesse caso? Continua sendo repetitiva. É o papel dos pais, né? Ter paciência. Eles são rebeldes. Essa fase, daqui a pouco, pode mudar. E vai mudar, não vai permanecer assim. É um momento de transição. E na adolescência é bem complicado. Na adolescência, o espírito começa a se reassumir como ele é, com a sua bagagem evolutiva, se mostrando quem ele é. Ele se individualiza, ele começa a emitir juízo de valor sobre os pais, sobre a vida, sobre tudo que acontece à volta dele. Então, a adolescência é uma fase singular de muitas transformações. Transformações hormonais, né? Transformações emocionais e espirituais também, porque o espírito vai se assumir tal qual ele é. O que você vive, a maioria dos pais de adolescentes vivem nessa circunstância. É natural.
eles se rebelam. Eu preciso te dizer também, assim, que é muito importante, que a tua fala seja igual à tua ação. Você tem que falar aquilo que você faz, porque eles são danados, eles prestam atenção na gente, sabe? E aí, quando eles percebem que a gente mente, ou que nós... Não estou dizendo que é esse o caso, estou trazendo um exemplo para a gente refletir, né? Quando eles percebem que nós somos falhos também, aí é que nascem os confrontos. Eles podem até não dizer assim, você faz isso, faz aquilo. Eles não dizem, mas eles demonstram na rebeldia que estão prestando atenção que existe entre o nosso falar e o nosso fazer uma distância razoável. E aí os danados aproveitam, porque os filhos, sabe, tanto quanto os pais, a criatura humana de uma maneira geral, dentro das suas relações, marido, mulher, amigos, aquele que é mais forte emocionalmente, ele sempre tenta conduzir o outro. E tem filhos que brincam, fazem dos pais marionetes, porque eles são muito hábeis emocionalmente, muito hábeis. Eles já vêm tentando a manipulação desde a infância. E aí é que é onde entra a questão de ser pai de verdade, né? De dizer não, de se posicionar, não vai porque eu te amo, porque isso vai te fazer mal. Estas questões. Agora, como ele tem, vou dar uma sugestão para você, que eu venho dando nas minhas últimas falas. Ele tem um papel a cumprir, ele tem obrigações. Ele não está na sua casa para obter só favores. Então tem que haver aí uma compensação. Você investe nele, você alimenta, ele vai para a escola, ele é atendido nos desejos, nas necessidades dele. Então tem que estabelecer um contrato de convivência. Qual é o contrato de convivência? Para que as tuas obrigações são essas, você vai fazer. Os teus direitos são esses, os teus deveres são esses. Aqui está a minha obrigação como mãe, os meus deveres e os meus direitos. E é assim que a gente vai se relacionar. Porque se você não se relacionar assim comigo, ele está com 14 anos, dá para dar um corte na asa dele. Se você não se relacionar assim comigo, está cortado isso, 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 isso. Mas não é falar cortar agora e daqui 10 minutos abrir concessão, né? Porque ele bateu a porta do quarto. Não é assim. Ele depende de você. E se posicionar dentro da relação é muito importante. Quanto tempo é para jogar? 1 hora? Se não parou em 1 hora, você vai e desliga. Tem que atender às demandas da vida. A vida não é só game, a vida não é também só estudar. Então, dentro desse teu discurso, que você está certa, absolutamente certa, na tua conduta, se você estiver obtendo resultados insatisfatórios, estabeleça um contrato de convivência. Olha, está aqui, ó. É isso aqui que vai ser, e é isso aqui que você vai ter que corresponder. Porque senão começa a tirar os teus direitos. Tá bom? Boa. Pessoal que chegou agora, nosso querido Adeilson palestrante, está falando sobre relacionamento entre pais e filhos, está agora tirando dúvidas. Se você tem uma pergunta a fazer, coloca aqui no chat. Então, essa pergunta agora é da Roberta Olmo. Ela pergunta o seguinte: Adeilson, minha família sempre acreditou que a religião deve ser obrigatória até a maioridade. Como deve ser a nossa postura em relação à educação religiosa dos nossos filhos? Nós entendemos que é muito importante que eles tenham princípios religiosos, sejam eles quais forem. Não é para ser espírita nem católico, é o que você achar que é o melhor para o seu filho. Enquanto você tem ascendência sobre ele, você deve fazer o possível para levá-lo. Tá certo que, se for o caso da casa espírita, às vezes você leva numa casa espírita super chata, né? Não tem nada que vá ao encontro daquilo que ele tem dentro dele como conflito. Aí ele vai se sentir como ali? Doido para vazar da casa, né? Porque a casa tem evangelização, mas a evangelização é feita de adulto para adulto, né? Então, o evangelizador que não vai no mundo da criança, que não vai no mundo do adolescente, não está surtindo efeito nenhum. Mas eu entendo que é importante que os pais, assim como você manda ele para a escola, enquanto você tiver a possibilidade de ter ascendência, você tem que passar valores éticos morais. Sim, se a religião pode te ajudar, ainda mais num mundo como o de hoje, que você passe, sim, esses valores. A sua família acreditava que até os 18 anos, e você, pelo jeito, atendeu, né? Porque os seus pais tinham ascendência sobre você. Se você tem ascendência, por favor, não deixe de fazer a sua parte. Leve, sim, tá bom?
E procure também observar o que não adianta, sabe, você levar, colocar o teu filho ser massacrado numa situação, numa evangelização chata, que não acrescenta nada. Observe o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo, se está realmente chamando a atenção. A gente tem que ter essa preocupação. Você não vai na escola ver as notas dele? Vai, né? Vai na evangelização e observa se está tendo ali uma correspondência, né? Observe as reações dele em casa, porque aí o processo educativo, a gente tem que avaliar ele, não é pelo professor, não, é por aquilo que o aluno revela de aprendizado. Se o professor estiver sendo assertivo na proposta pedagógica dele, o aluno vai reverberar. Você quer saber se você é uma boa mãe? Preste atenção nas reações do seu filho, o que ele anda fazendo. Não é? A gente tem que ter esse insight, essa percepção muito clara, para a gente corrigir os nossos rumos, né? Tá bom? Buscar os caminhos. Ok? Obrigado. A próxima pergunta é da Rosane Pinheiro, e ela pergunta o seguinte: Adeilson, como conduzir com filhos que foram criados na base do Evangelho, mas que hoje se recusam a aceitar? São filhos de 22 e 17 anos. Eu vou complementar também eu vou juntar com a pergunta da Tatiane Silva, que pergunta algo semelhante: como lidar quando a sua verdade não é a mesma do seu filho? Até quando devemos insistir? Veja, a questão não é saber quem é que tem a verdade, o detentor da verdade, né? O importante é que a verdade do seu filho e a sua verdade sejam caminhos bons, né? Para ele e para você. Mas os adolescentes, em grande maioria, principalmente, o que eu vou dizer aqui é muito sério. Eu venho falando isso, e eu queria que você, papai e mamãe, ouvissem, prestassem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando os nossos filhos percebem que a gente fala uma coisa e faz outra, todo o discurso nosso é vazio. Todo o discurso é vazio. Por quê? Porque o discurso não convence, o que convence é o exemplo, como é que eu me comporto. Os meus filhos precisam ver em mim, se eu sou espírito, um comportamento espírita. Os meus filhos precisam ver em mim um comportamento cristão quando eu me digo cristão. Se o meu comportamento não é cristão, não adianta eu querer amarrar eles pelo cabelo e arrastar para a igreja, para a casa espírita, porque sou eu que estou dizendo que sou espírita, cristão, e eu não represento nas minhas ações nada do que eu digo que é importante para ele. Então a minha postura é violenta, é bélica, beligerante, eu trato com grito, adjetivo, comparo, blá, 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 blá. Não construí nada. Agora, não se afronte também, o que a gente tem que se perguntar, porque isso acontece com muita gente. Os pais me procuram para dizer: olha, meu filho não quer ir mais, está rebelde, blá, blá, blá. Eu pergunto: seu filho, ele estuda direitinho, estuda, é um bom filho. Ele é um bom filho? É um excelente filho, então deixa ele quieto. Na hora certa, ele vai procurar. É que às vezes a gente fica tão angustiado, porque a gente quer dar para eles as orientações, é natural. As melhores orientações em se tratando de orientação no campo espiritual, emocional, mas nós não temos, às vezes, a medida, né, a maneira mais, o discernimento para entender que, às vezes, a pessoa ela já incutiu valores nela, ela estuda, ela trabalha, ela namora, ela está vivendo o tempo inerente, né, na demanda daquela idade que ela tem. Mas a gente quer que os nossos filhos nos acompanhem, que eles vão, isso e aquilo. Então é importante que, para a gente chamar, o primeiro chamariz é realmente que a gente tenha um comportamento que se coadune com aquilo que a gente exige e quer deles. Se eles são bons filhos, tudo bem. Se eles estão enveredando por outros caminhos que não são legais, aí você tem que procurar não apenas ajuda espiritual, mas também, quem sabe, ajuda emocional, outras pessoas que possam ter ascendência sobre eles para te socorrer nesse momento. Tá bom? Bacana. Vamos seguir agora com a pergunta do Rui Barbosa. Rui Barbosa pergunta: Adeilson, como lidar com filhos que moram muito longe, mas que precisam de nossa orientação religiosa? Como estar presente? Como ser presente? Então, hoje a gente tem a tecnologia, né, Rui?
A gente tem que fazer valer da tecnologia, embora eles estejam ali vivendo apartados e fazendo as escolhas. Sabe, Rui, o processo educativo, ele não se dá apenas quando os nossos filhos se tornam adolescentes. Nós achamos que é a fase mais delicada. A adolescência ela é mais complicada e mais conturbada quanto mais sozinha a criança esteve durante a infância. Então, a gente vive hoje o que eu digo sempre, nós temos hoje os novos órfãos desses tempos, os órfãos emocionais. São os órfãos que têm o pai dentro de casa, mas não têm o pai dentro da vida. São órfãos. Você mora longe, mas isso não significa que você não esteja na vida dos seus filhos. Você se interessando, você participando, querendo saber, respeitando, enfim, existem caminhos para que a tua ascendência ocorra, sabe, Rui? Às vezes a gente se preocupa muito em dar religião para os filhos, que eles tenham religião. Não é importante que os nossos filhos tenham religião. Não é importante. É importante que eles tenham religiosidade, espiritualidade, que eles sejam conscientes. Ter espiritualidade e religiosidade é respeitar o meio ambiente, respeitar as pessoas como elas são, respeitar o branco, o gay, a lésbica, o trans, não importa. Respeitar a criatura humana. Isso é religiosidade. Isso é um homem de bem. Eu prefiro pessoas que não tenham religião, que se portem assim, do que esse enxame de pessoas que frequentam casas espíritas e igrejas e são absolutamente homofóbicas, preconceituosas e limitadas. Ficam dando na vida dos outros. Então, quais são os valores que eu desejo para o meu filho? Que ele seja um bom espírita ou que ele seja um bom cristão? Eu quero que meu filho seja um bom cristão. Entre ser um bom cristão e ser um bom cidadão, se ele é um bom cidadão, uma coisa já contém a outra. Às vezes a gente se preocupa com o rótulo. E é importante que a gente se preocupe com o interior da criatura humana. Pelo menos essa é a nossa percepção. Obrigado, viu, Rui? Obrigado aí pela pergunta. Vamos para a próxima. A pergunta agora é da tá aqui. Aí é da Janaína. Janaína diz que tem um filho adolescente de 14 anos, que tem se demonstrado inseguro e emocionalmente fragilizado. Tem dificuldade de lidar com as frustrações. Sou uma mãe muito exigente, acho até que demais. Tenho pensado muito sobre o meu comportamento está refletindo no comportamento dele, justamente pelo que você falou sobre ele temer não responder às minhas expectativas. Às vezes eu sinto que estou fracassando nessa missão. Janaína, será que você já não respondeu tudo na questão, né? Eu vou me solidarizar a você. Você tem que tirar o peso das tuas costas em primeiro lugar. Tá certo? Você tem que entender também que os nossos filhos, não é para você que eu estou falando, viu, Janaína? Estou falando para todos que estão nos assistindo, que agem assim. Os nossos filhos não são massinha de modelar, que a gente pega, modela e impregna eles com o nosso psiquismo para eles não terem identidade deles, terem a nossa identidade neles. É evidente que se eu sou muito exigente e o meu filho não corresponde em tudo, ele se sente inseguro. Ele tem medo. Isso pode criar um trauma muito grande. Não é regra geral. Tem crianças, adolescentes, que são apertados pelos pais de todo jeito, eles não estão nem aí, levam de boa. Mas para outros é um peso muito grande. Pode desenvolver problemas de automutilação, todas essas questões. Então, nós precisamos entender que o meu filho ele é muito bom em inglês, mas ele é péssimo em matemática. Mas não é porque ele quer ser péssimo, é porque ele tem dificuldade. Então, uma criança, por exemplo, que sofra de desortografia. O que é desortografia? Dificuldade de escrever, né? De elaborar uma frase inteira. A criança que sofra de descalculia, não consegue escrever os algarismos, não consegue ler os algarismos na sentença matemática. Né? Então, cada criança, não estou dizendo que seja, eu estou dando exemplos, tá certo? Para a gente tentar pontuar. Estou tentando ser claro na minha fala, porque
as crianças, elas têm aptidões e a gente tem que valorizar as aptidões que elas têm, investir no valor que elas têm e ajudá-las nas dificuldades que elas carregam. Quando eu me coloco na posição apenas de cobrador e a criança realmente tem dificuldade naquele particular, ela vai se sentir muito pressionada e vai se tornar cada vez mais insegura. A insegurança pode vir de uma cobrança desde cedo e uma expectativa. Nós não temos que ter o melhor filho do mundo, nós temos que ter o filho mais feliz do mundo, se a gente conseguir. Não o melhor aluno da escola, mas um dos alunos que se esforça para ser bom, para atender a demanda que a vida vai cobrar dele depois, da exigência dentro da sociedade. Por isso, a tua fala, em primeiro lugar, você é uma mulher muito corajosa, né? De você falar desse jeito, você se abriu aqui, abriu seu coração, você merece todo o meu respeito, meus parabéns, porque tem muito pai que você fala as coisas para eles, eles dizem assim, o filho é meu, mano, faço o que eu quiser. Né? Amanhã pode recolher o filho do suicídio, não é? Ou pode ter o filho bem distante, que não vai querer nem passar perto da casa do pai e não sabe por quê. Então, essas questões elas devem ser tratadas com responsabilidade, mas, acima de tudo, com muito tato, com muita sensibilidade. O teu olhar de mãe identificou a questão maior. Eu não sei o histórico com o pai, se tem pai presente, se não tem pai presente, porque a ausência do pai, não sei se é o caso, também traz uma cota de insegurança, porque a sociedade ela costuma padronizar, né? Ela padroniza. Família é onde tem papai e mamãe. Não, família não é onde tem papai e mamãe. Família tem papai e mamãe, família tem dois papais, família tem duas mamães, família tem uma mãe, família tem um pai, tem uma avó, tem uma tia. Tudo é família, onde existe amor, é família. E a depender da escola, a gente tem que lançar um olhar bem abrangente, sabe, Janaína? A depender da escola, por exemplo, se for uma escola religiosa, que trabalhe esses padrões aí, de que família é só pai e mãe. Né? E o teu filho, por exemplo, se ele não tem pai, o pai não é presente, ou é separado, sei lá, estou dando exemplo, por favor, viu? Ele se sente pressionado. Então, tem crianças que são muito sensíveis. E isso faz a diferença na estruturação psicológica, no desenvolvimento da subjetividade da criança, que não começou agora com a idade que ele tem, vem desde o berço. Desde o berço. Que ele capta as energias, que ele tem a percepção do ambiente que ele está, se ele é aceito, se ele não é aceito, se ele é amado, se ele não é amado. Tá bom? Procure observar não apenas o teu lado, observe se ele está bem na escola. O bem que eu quero dizer não é com notas altas, tá bom? O bem que eu quero dizer é que se socialmente ele está acomodado, se emocionalmente ele está acomodado entre as crianças, né? Observe mais, vai observar se alguém judia dele, essas questões, tá bom, Janaína? Eu espero ter ajudado de alguma forma com esses comentários. Um abraço para você, parabéns. Adeilson, essa pergunta aqui veio em privado, o rapaz pediu sigilo e ele está perguntando o seguinte: como lidar quando meu pai, que é espírita, mas demonstra preconceito grande contra os homossexuais, inclusive no ambiente religioso? Como corrigi-lo sem ser desrespeitoso? PS, sou hétero, mas a postura dele me agride. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma filha trans, né? Que é motivo do meu orgulho e que eu não escondo de ninguém, evidentemente, né? Mas eu queria te dizer uma coisa. É decepcionante que alguém que se diga espírita, e é claro que ele não é, me perdoe a franqueza, e seja preconceituoso. Alguém que estuda o livro dos espíritos e lê a questão 200 lá, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos têm sexo, e os imortais respondem que o espírito não tem sexo, como entendeis, e outras tantas citações na Revista Espírita que nós poderíamos ilustrar aqui para embasar nossa fala. Respeitando o seu pai, na condição que ele tem, você deve respeitar também as limitações dele. Você tem que abandonar a ideia de querer corrigi-lo, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Quando você puder se posicionar respeitosamente, se posicione.
Um cristão verdadeiro não discrimina. Um pai que é pai não rejeita seu filho por condição nenhuma. Mas você sabe tanto quanto eu, e muitos pais rejeitam os filhos, porque são gays, porque são trans, por isso, por aquilo. E a tua preocupação, ela é válida, te agride porque o teu senso, você disse, meu pai é espírita, você não disse que você é espírita. O teu senso de bem comum e de respeito ao ser humano está muito acima de muita gente que se diz espírita, e que não respeita, que discrimina. Então, essas pessoas têm uma dicotomia entre o que elas falam e o que elas fazem. E quando eu tenho uma dicotomia do meu discurso com a minha ação, eu não tenho credibilidade. Mas não tenha seu pai, e você sabe que seu pai tem muitas virtudes. Nesse particular, incomoda. Mas aí é uma questão mais dele do que sua. Mais dele do que sua. Se te incomoda, você sai de perto, você não valoriza. Tenha um olhar amoroso com seu pai. Seja amoroso, seja humano, né? Tenha compreensão, porque é uma limitação dele. E por mais que você fale, porque na tua cabeça, matemática, na tua cabeça, é tão óbvio que a gente deva respeitar as pessoas, né? Mas tem gente que não sabe que 2 mais 2 é 4 no campo do respeito à vida do semelhante. E no caso, muitos religiosos, não apenas seu pai, transitam nessa faixa, né? Eles agem acreditando que estão consoante o evangelho, quando na verdade eles estão ainda longe dessa compreensão, dessa humanização do entendimento. Olhe para o seu pai com o amor que você tem por ele, né? Entenda que você pode mudar apenas o teu olhar para ele. Se você mudar o seu olhar para ele, você vai se sentir não concordante com os pontos de vista dele, preconceituosos e homofóbicos. Mas se você conseguir mudar o teu olhar para o teu pai, você vai ter uma relação mais saudável com ele. Não vale a pena destacar esse ponto como um ponto de discórdia entre vocês, de um homem que gosta de você, que te ama, dentro do universo dele, dentro da compreensão dele. Tá bom? Espero de alguma forma, ter colaborado aí contigo. Ameniza aí, releva, perdoa e segue em frente. E amanhã, todo o amor do mundo pro velhinho. Pessoal, última pergunta porque ninguém mais postou perguntas, então se alguém tiver, é a oportunidade agora, hein? Postar aqui no chat. A última pergunta que está aqui agora é da Ana Paula. Ana Paula, ela é trabalhadora da nossa casa, diretora da Mocidade. Ela pergunta a Deilson, como continuar repetindo a orientação para os jovens sobre drogas e sexualidade sem ser completamente repetitivo? Então, a gente precisa falar sobre sexualidade, né, com responsabilidade. Quando a gente fala apenas superficialmente, entrando na informação de que, assim, que é meio censurador, você vai censurando o comportamento e tal, é importante falar, você já está assumindo sua vida sexual, então vamos falar sobre o uso de camisinha, vamos falar das doenças sexualmente transmissíveis, vamos falar que a pornografia pode ser uma porta para processos obsessivos, vamos falar também que a masturbação é um processo normal, mas que não deve se transformar num vício. A gente tem que aproximar a nossa fala do universo dele, sabe, Ana Paula? Se nós não aproximarmos a nossa fala do universo deles, não é para censurar. Mesmo que eu não concorde, quando os adolescentes me perguntaram no livro Corações Juvenis, com quantos anos eu devo começar a transar? Ou quando eles me perguntam aí nos congressos, onde eu vou, já posso começar a transar? Eu digo, você não deveria, você ainda está num processo de formação emocional e tal, mas olha para a cara do tio, vê se eu sou tonto e já acredito que você já não está transando. E aí, já que você está transando, então vamos falar da responsabilidade que vem quando a gente quando a gente inicia a nossa vida sexual. A gente tem que falar também das consequências afetivas, quando a gente ilude, quando a gente quer usar os outros apenas para o prazer. Então, existe um universo, Ana Paula, que você pode trabalhar dentro desse assunto sobre sexo, que vai certamente chamar muito a atenção deles. Muito. Eu estou escrevendo um livro aqui, eu lancei
Leon Denis fala aos jovens, né? E estou escrevendo aqui o Emmanuel fala aos jovens, que é em cima do livro Vida e Sexo, onde eu estou trabalhando só sobre questões acerca do comportamento sexual, das consequências espirituais. Então, a minha sugestão para você é que, quando se falar em sexo, se fale em sexo mesmo. Não apenas no viés como censor. Eu sei que você tem sua sensibilidade, por isso que você está aí liderando a galera, né, nesse particular, mas é mergulhar um pouquinho mais, de maneira a falar mesmo responsavelmente, mais abertamente. Não sei se eu estou sendo claro, né? Trazer isso para a vida deles, porque está acontecendo com eles, né? De maneira muito patente, e a gente tem que estar perto aí para conversar também de maneira patente, responsável, que a censura, quando é que a censura se dá, né? Censura entre aspas, quando a criatura está conscientizada. Quando ela sabe o que é certo e o que é errado, eu não preciso dizer mais nada. Por isso, como diz Emmanuel, na introdução do livro Vida e Sexo, com relação ao sexo, proibição, não. Educação sempre. Tá bom? E com relação às drogas também, é claro, né? Boa. Alcione aproveitou aqui a oportunidade e postou aqui uma pergunta. Como lidar com o jovem que inicia sua vida sexual cedo e não se sustenta? Como sustentar isso? Na sua visão, qual a idade ideal? Ou melhor, qual o melhor momento? Há jovens que fazem da casa dos pais um local para isso. E não acho certo, e não é meu caso, mas gostaria de saber o que pensa a respeito. Então, eu acho que tudo tem que ser dentro de um contexto de respeito, né? Entre todas as partes. Entre todas as partes. A questão não é de se sustentar, porque às vezes o jovem ainda está estudando, não está trabalhando, enfim. A questão é de que tem que ter clareza de que as coisas têm que ter respeito, que pode ter uma irmã, um irmão menor, um avô. A gente não pode ser púdico a tal ponto, né, pudico a tal ponto de achar que, olha, vou te dar dinheiro para você ir para um motel. Não é assim que as coisas funcionam. Isso está acontecendo hoje muito, do garoto ir dormir na casa da garota, a garota vem e dorme com o seu filho. O que precisa é se falar abertamente com responsabilidade sobre isso. Precisa colocar limites, parâmetros. Quando tudo que é conversado e bem orientado, não vai causar constrangimento a ninguém. Mas é preciso que se tenha orientação. A gente não pode olhar mais o sexo como algo imundo, proibido. A gente precisa falar e esclarecer das consequências emocionais, das consequências de enfermidade que se possa adquirir e também das consequências espirituais. A gente está falando aqui no encontro espírita. Então a gente tem que estabelecer limites. Os pais têm que falar sobre isso. Se o pai não quer, eu não sou contra o pai que não quer, mas o pai precisa falar, orientar, chegar e explicar, olha, assim, assim, assim. Os pais parecem que não conseguem se posicionar, não conseguem falar com os filhos. Isso dificulta, né? Quando eu sou muito permissivo, por exemplo, no uso do celular, depois eu não consigo colocar limite. Se eu sou permissivo, já quando meu filho inicia a vida sexual e ele traz a namorada para todo dia estar dentro do quarto fazendo sexo, eu estou sendo permissivo. Então eu tenho que chegar e chamar a atenção, falar, é assim, assim, assim. Mesmo porque você tem que ir lá na casa da mãe da menina e falar, sua filha está lá todo dia, está acontecendo isso todo dia. A gente tem que interar, tem que participar, tem que envolver todo mundo na história. Envolver com responsabilidade, sem precisar humilhar, sem precisar brigar. Olha, você quer ter um comportamento adulto, iniciou sua vida sexual, então você tem que saber as consequências e as responsabilidades das suas escolhas. Inclusive com relação à gravidez e tal, e todas essas coisas que a gente precisa trabalhar, né? E falar. Tá bom? Adeilson, você tem até que horas para ficar com a gente? Olha, à meia-noite eu viro abóbora. Tá, ok. São 21h17, vamos até 9h30. Tá, Tá combinado. bom? Combinado, pessoal? Até 9h30, gente? Beleza?
Porque a cadeira que Boa. eu tenho aqui, já viu eu fazer assim mais de uma vez, né? Já. Não, é o bumbum que está doendo, porque essa cadeira é muito ruim. Mas vamos lá até mais 13 minutos, dá um bônus hora para mim. Até 10h30, esse mesmo? Não, 9h30. É, Essa vamos lá. querida nada você. Tá me enrolando, hein, Janaína? Jaqueline, você vai ter que me dar aí mais bônus hora, hein? Tá bom? Não seja por isso. Vamos lá. Eu me É que eu- comprometo em voltar outra vez, se vocês quiserem, tá bom? Tá. A gente tem mais 3 perguntas, eu acho que a gente consegue fechar com essas 3. Ok. Como lidar, Alcione pergunta, como lidar com um jovem que inicia na vida sexual... Ah, não, desculpa, essa eu já li. Agora é a Janaína, sabia que eu estava perdida. Tem 2 perguntas só. A Janaína pergunta, o pai fica bastante ausente, pois trabalha embarcado, mas quando está em casa é um pouco distante. Ele é um garoto com coração bom, fala bastante comigo, adora a escola e os amigos. Será que ainda tenho tempo de me remodelar e ajudá-lo a ser mais seguro? Ou uma ajuda de um especialista, psicólogo, já deve ser viabilizado? Essa é a moça que perguntou sobre Sim, o sim, filho inseguro. sim. Sim. À medida que você lia, eu fui vinculando. Veja, eu entendo, se eu hoje, qualquer problema, se eu tivesse filho nessa idade, eu não me furtaria nunca a evitar ajuda profissional. A ajuda profissional é bem-vinda. A gente não vai procurar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra apenas quando a gente está doente. É para prevenir. Então, certamente, se é um recurso que pode fortalecer o teu menino, por que não? Né? Por que não? E você é uma mulher muito sensível. Você tem a percepção muito clara das coisas. E você vai ter essa percepção, né? Se vai te fazer bem ou não. Observa. Vê se ele guarda a identificação com a profissional ou com o profissional, se isso vai fortalecer. No mais, talvez se você dá uma afrouxadinha, não toda, porque não pode, né? Se você dá uma afrouxadinha nas exigências, nas cobranças, deixando ele viver mais um pouco a idade dele, exige no horário que ele tem que corresponder, de ir para a escola, ter o desempenho. Quando ele está em casa, procura inserir novas atividades que vocês não tenham. Deixa eu contar uma história. Uma mãe me procurou para me dizer que não aguentava mais porque o youtuber estava ocupando muito espaço na vida do filho. E, para a desgraça dela, ela me disse assim, o youtuber vai vir aqui na nossa cidade e eu já disse para o meu filho, está proibido, de jeito nenhum que você vai ver essa coisa. Então ela me perguntou, como é que eu faço para diminuir o espaço do youtuber na vida do meu filho? E eu perguntei para ela, qual é o espaço que a família está ocupando na vida do seu filho? Então, talvez você possa ocupar mais alguns espaços, mas não para cobrar, para vivenciar outros prazeres junto com o teu filho. E essa mãe que me disse que proibiu o filho de ver o youtuber, eu disse para ela, a senhora está perdendo uma ótima oportunidade de ir com seu filho assistir o youtuber. Coloca algodão no ouvido, faça alguma coisa, mas vá junto. Porque é importante não perder a oportunidade de participar da vida dos nossos filhos. Porque é na nossa participação que esses laços se fortalecem. Tá bom? A próxima pergunta tá sem nome, não tá assinada, tá Galaxy A70, acho que a pessoa não se identificou. Como lidar com uma criança de 5 anos que vê e se assusta muito com certas visões aparentemente mediúnicas? Ela frequenta a evangelização desde antes de nascer. Ok. Veja, é importante você não valorizar isso. Não fazer disso mais escândalo para os pais do que para a própria criança. Pode estar lidando, embora se assuste às vezes, pode estar lidando de maneira mais normal do que os próprios pais. Mas veja, os espíritos nos ensinam e nos orientam que a reencarnação ela começa lá na concepção, né? E ela se dá aproximadamente até os 7, 8 anos de idade. Então é possível que você vai acompanhando, né? Vai observando,
ensina a fazer prece, você diz que já vai na evangelização, já deve saber, né? Você acompanha com muito carinho, com muito cuidado, observando desempenho escolar, o soninho, como é que está dormindo, né? Sinais assim que evidenciam processos obsessivos, perturbação espiritual, afetam logo o sono da criança. Mexem muito, ela fica muito assustada, tem medo de ficar sozinha, medo de dormir sozinha, todas essas questões. Fica mapeando a vida da criança e vai acompanhar. Isso deve desaparecer. Quando estiver perto de 7, 8 anos, isso vai desaparecer. É o que acontece naturalmente, tá bom? Se porventura persistir, evidentemente, você tem que continuar levando a criança para tomar o passezinho, faz a evangelização no lar, né? E, se for necessário, procurar ajuda de psicólogo para poder ajudar a criança. Mas eu não acredito que isso vá acontecer. Isso não deve acontecer, tá bom? Mas não veja nisso um problema grave. É uma criança que está completando o seu processo reencarnatório e certamente ela é muito sensível. Então, ela está com o pezinho ainda nos dois lados, de certa forma. Entende o que eu quero dizer? Ela tem uma capacidade sensorial muito aguçada e outras crianças não têm, não passam por isso, mas ela tem. Então, ela merece esse seu acompanhamento, essa tua atenção. Mas não é motivo de escândalo nem de medo. Tá bom? Eu espero ter esclarecido. Boa, então acho que a gente vai agora oficialmente para a última pergunta, para cumprir nosso horário, que é da Kátia César. Pois não. Por que você riu quando eu disse do horário, Adilson? Como assim? Você falou com certa Geralmente eu sou a chata do horário, mas hoje eu estou querendo esticar tudo. Kátia César pergunta: como evitar nos dias de hoje, com doença, violência, acesso a droga, exposição a tudo na internet, etc., que a gente coloque nossos filhos em bolhas? Qual o limite da proibição e da permissão, além do diálogo? Sim. Você sabe, quando os pais me perguntam assim, com quantos anos eu devo falar sobre sexo com meu filho? E eu digo, não, você não deve falar em idade nenhuma, porque não é você que tem que querer saber sobre sexo, é ele querer falar sobre sexo, é ele que tem que, quando surgirem as dúvidas, você vai atender a demanda dele. Quando o teu filho te faz uma pergunta, você não tem que chamar para ele e pegar o livro Kama Sutra e mostrar para ele as posições sexuais que as pessoas fazem. Você tem que atender só a demanda que ele está tendo naquele momento. O que ele te perguntou? Perguntou como é que nasceu? Responde como é que ele nasceu. Não precisa ficar com medo, né? Nem se sentir constrangido. Então, nesse aspecto que você me indaga, como é que a gente vai proteger os nossos filhos? Você sabe, você tem isso aqui hoje, né? Eu fui fazer uma palestra num estado do Nordeste. Depois da palestra, a mãe veio me procurar para me dizer que pegou o filho de 9 anos assistindo filme pornográfico. E eu disse assim, mas a senhora deu o telefone celular para ele, a senhora acha que ele vai fazer o que com o telefone? Telefonar para alguém? Né? Então, uma criança que já tem acesso a isso, ela pode acessar um conteúdo pornográfico. E você tem que estar... Como é que você vai fazer? Tem que conversar com a criança sobre tudo. Qual é o remédio para que ele não fique numa bolha? Né? Que ele entre na bolha do esclarecimento, né? Da conversa franca, da orientação, atendendo a demanda da idade emocional da criança. Tem assuntos que você não precisa tratar, mas na demanda da idade dela, do universo dela, você pode ir conversando. Então, quando você vai colocar numa bolha sua filha, o seu filho, se você esconder as coisas dela, se você não deixar que ela caia com os erros, com as escolhas que ela faz. Eu venho dizendo que os pais têm que ir do lado do filho. Não pode ir na frente para impedir ele de cair. Ele tem que cair. Também não pode ir atrás para eles não se sentirem sozinhos. Os pais têm que ir do lado, como facilitadores. Caiu, você pega na mão e ajuda a levantar. Mas o grande problema que a gente observa hoje de muitas crianças é a alienação com relação ao mundo real. Isso não é bom. É preciso ir conversando e atendendo a demanda emocional, orientando, os assuntos vão chegando, as curiosidades, você vai atendendo. Se tiver dificuldade, procura ajuda, orientação, para ter uma linguagem
pedagogicamente adequada. Essa vai ser a melhor proteção que você vai oferecer para o seu filho. Porque se você acha que o teu filho está seguro porque ele está dormindo em casa, né? Um filho adolescente, o meu filho está dentro de casa, ele não corre perigo. Se ele estiver em companhia disso aqui, ele pode pedir droga delivery pelo WhatsApp, você não vai nem saber. Ele vai assistir filme pornográfico, ele vai entrar em páginas que ensinem o autoextermínio, etc, 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 etc. Então, o celular não é o demônio é a falta de educação. Demônio é a falta de orientação para lidar com a tecnologia, algo que é irreversível, não vai mudar mais, e que nós, como educadores, precisamos estar preparados para dar para os nossos filhos com muita responsabilidade. A melhor coisa que você vai fazer para que o teu filho não fique numa bolha é educá-lo, falar a verdade, conversar com ele, mas numa linguagem que ele possa absorver. Já viu o passarinho quando vai dar a comida para o filhotinho? O filhotinho está tudo com a boca aberta lá, né? O passarinho, a mamãe e o papai, elas preparam o alimento para colocar no biquinho, para eles poderem digerir. Se eles não prepararem o alimento, eles colocam no biquinho, o filho morre, se afoga. Assim também é no lado emocional, no lado espiritual, na educação do intelecto também. A gente vai passando aquilo que eles estão preparados para absorver, mas sem esquecer de passar.